mais recursos, né, mais repertório e mais recursos para dialogar com as famílias a partir desse cenário tão desafiador que a gente tem nesse momento, que é da diminuição cada vez maior da cobertura vacinal, né. Então, dito isso, já passo imediatamente para as meninas, para vocês se apresentarem, qualquer apoio que vocês precisarem, se precisar, né, em algum momento modificar alguma coisa, compartilhar a tela, avisem que eu estou aqui no apoio, tá? Com vocês, então, para a gente começar. Então tá, pessoal, bom dia. Bom dia, Gabriela. Obrigada, né, pela oportunidade de a gente estar com o espaço para conversar sobre a hesitação vacinal hoje. Meu nome é Carla, eu sou enfermeira, eu trabalho aqui nas imunizações do SEVES, né, há alguns meses. E nós, então, eu e a Lívia, depois ela vai se apresentar também, a gente está trabalhando com o apoio institucional a alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul, né? Foi realizado um estudo e nesse estudo foi identificado que existem algumas áreas do Rio Grande do Sul que têm maior risco para alcance de cobertura vacinal, né? Esse risco, essas áreas, assim, foram identificadas depois de alguns fatores, né? Algumas questões que foram analisadas, então se identificou que existem algumas áreas que estão com esse maior risco, então, como a Gabriela até comentou, né? Então, para nós é bem importante ter esse espaço hoje para conversar sobre a hesitação vacinal com vocês. Vou deixar a Lívia se apresentar. Então, obrigada. Bom dia, pessoal. Assim como a Carla, então, a minha dupla, né? Eu sou apoiadora da Macro-Região Sul. E como a Carla também comentou, né? Alguns municípios se destacaram e a gente acabou, então, nesses primeiros meses, iniciando a proposta do projeto pela visita desses municípios que a gente precisava dar uma atenção, né, maior num primeiro momento. A ideia é que a gente consiga, ao longo, né, do nosso projeto, dar o apoio, né, e o suporte para todos os municípios. Então, eu também sou enfermeira e a gente veio trazer um pouquinho, então, como a Gabriela falou, de um recorte, né, com algumas alterações específicas, então, para, né, os colegas, então, do PIN, os visitadores, sobre a hesitação vacinal. A gente vai compartilhar a tela e depois a gente manda o material para ti, tá, Gabriela, para tu poder disponibilizar para os colegas. E uma informação importante. Desculpa interromper, só para fazer um parênteses que eu esqueci no começo, que a gente está gravando, tá? A formação. Sim. Ótimo. Então, para avisar a todos que é importante, né, saberem que a gente está fazendo a gravação, teve pedidos que a gente gravasse, então a gente optou por fazer isso. Tranquilo. Isso, porque daí quem, né, entra um pouquinho depois consegue ver a gravação depois, né? E Gabriela, então, uma novidade, né, que a contratação do terceiro apoiador já está em processo, tá? De execução. Então, em breve, nós teremos também o nosso colega para as outras macro-regionais, certo? Então, uma coisa boa vindo aí. A gente vai dar início, então, né? E peço que se vocês não entenderem alguma questão, se a gente estiver passando rápido por algum slide, alguma coisa assim, vocês podem nos avisar que a gente para e retoma, né? E fala. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Tá. Ok. Então tá, pessoal. Pode passar. A gente sempre, quando a gente vai falar em hesitação vacinal, né? A gente não tem como não falar sobre o nosso cenário, né? Um cenário que ele é observado em outros países, assim como o Brasil. A gente trouxe esse gráfico para mostrar, né? Para ilustrar, porque ele ilustra bem o nosso cenário de cobertura no país. Ele é um estudo que foi feito pelo Ministério da Saúde. Ele mostra os últimos anos, né? Por triênio. Ele mostra o quanto lá nos anos 80, né, e 90, a gente estava ascendendo, né, nas nossas coberturas. A gente estava, então, conseguindo vacinar mais pessoas. E ali pelos anos 2000 até 2012, a gente conseguia manter altas coberturas vacinais, né? A gente tinha, claro que a forma como a gente registrava era diferente, não era nominal como é hoje, né? Mas enfim, a gente mantinha boas coberturas vacinais. O que acontece é que ali pelo ano de 2000, desde 2012, né, as coberturas elas vêm caindo, acentuadamente mais em 2015, 2016,
E com essa diminuição de cobertura, o que acontece, né? Acontece um maior risco, um risco de que algumas doenças que foram erradicadas, elas voltem a circular na população, né? Então, a gente tem hoje no Brasil alguns estados que estão, assim, tem bolsões que a gente chama de baixa cobertura, né? Como lá no Amazonas, no Acre. Inclusive, o Ministério da Saúde ele está fazendo uma antecipação da campanha de vacinação, de multivacinação, para, né, como forma de, como estratégia, né, então, para vacinar mais a população em virtude desse risco, então, das baixas coberturas. A gente teve também surto de sarampo, né? O Brasil ele chegou a receber uma certificação em 2016 que tinha eliminado o sarampo, e logo depois, em 2019, então, nós perdemos essa certificação por conta de surtos que foram notificados no ano de 2018, né? E aí aqui nós trouxemos para vocês, só para dar uma ideia, assim, da cobertura vacinal no estado do Rio Grande do Sul, né? Desde 2019, a gente, nenhum das nossas vacinas, dos imunobiológicos que são aplicados nas crianças menores de 1 ano, nenhum dos imunobiológicos alcançou, né, a cobertura vacinal que é preconizada pelo Ministério da Saúde, né? Lá em 2018, a gente conseguiu, né, com que a rotavírus, né, conseguisse alcançar a meta, mas o restante, então, desde 2019, a gente não tem conseguido, né? Esse é o cenário do Rio Grande do Sul. E por que acontece isso, né? É importante que a gente fale que pela Unicef foi apontado que o planeta ele vive nesse momento um retrocesso contínuo na imunização infantil, né? O maior retrocesso observado nos últimos 30 anos. E é importante que a gente fale por que acontece isso, né? Não existe um único fator, né? A queda das coberturas vacinais, elas acontecem por vários motivos, como, por exemplo, o desconhecimento da importância da vacinação, a falsa ideia da população de que as doenças não existem mais porque a gente não tem mais contato com pessoas com pólio, né, ou com sequela, a gente não tem mais esse contato direto, então acaba para a população aparecendo uma coisa muito distante, né? A própria rotina dinâmica das famílias, a dificuldade em acessar, às vezes, as unidades de saúde, né? A disseminação de notícia falsa, então, que não começou na pandemia, né? Ela começou até antes disso, ela se intensificou na pandemia, também contribui. Sistemas de informação, o excesso de vacina, né? O excesso de doses acaba, às vezes, a população acreditando que é uma sobrecarga imunobiológica, né? Uma crença de sobrecarga imunobiológica no organismo da criança, acho que é muita, né? Vacina. E isso faz com que a população acabe demorando mais, hesitando ao se vacinar, né? O acesso, o desabastecimento de imunobiológico, às vezes medo de evento adverso também. A própria pandemia acabou contribuindo também, a gente observa nos dados dos municípios que o ano de 2020 e 2021 as coberturas estavam muito menores, né, e acredita-se que muito disso em virtude da pandemia também. Pode passar. Deixa eu ver. Então, desde 2019, a OMS ela apontou a hesitação vacinal como uma ameaça à saúde, né? Uma ameaça global à saúde, junto com outros, né, agravos, como ebola, arboviroses, né? Ou com as mudanças climáticas também, HIV, começou a apontar a hesitação vacinal como um problema de saúde pública. Então, o que é a hesitação, né? A OMS, ela definiu a hesitação como a demora em aceitar a vacinação ou a rejeição às vacinas, apesar da disponibilidade nos serviços. Então, a hesitação, ela é complexa, né? E ela tem características específicas, assim, mas o que é importante vocês saberem, essa imagem, ela mostra bem que, por exemplo, tem a demanda, né? A aceitação passiva, as pessoas que sabem que tem as vacinas para fazer, vão lá, realizam as vacinas. A hesitação é a população que fica entre a aceitação passiva e a recusa. São pessoas que em alguns momentos aceitam, em outros elas atrasam e elas também às vezes recusam. Então elas não têm uma posição muito firme diante das vacinas. Deixa eu só te complementar, Carla. É importante a gente entender, pessoal, que as pessoas que se encontram no momento da hesitação,
esse tempo, até ela se decidir se ela vai se vacinar ou não, ele é muito individual. Então, uma pessoa pode levar meses, pode levar dias e pode levar até anos para decidir se quer ou não se vacinar. E esse tempo é muito pessoal. Às vezes a pessoa tem um medo e logo ela recebe uma informação que aquele medo foi sanado, ela não tem mais medo, né? Só que tem pessoas que acabam demorando mais nesse convencimento ou nesse conhecimento, e aí essa hesitação leva mais tempo. Então, esse tempo, ele é individual, cada pessoa vai levar o seu tempo dentro da hesitação vacinal. Uns demoram mais, outros demoram menos. Uhum. Então é isso, como a gente tinha comentado, né? Os indivíduos que hesitam, eles são um grupo, né, heterogêneo, né? É um grupo que é indeciso em graus variados, e eles podem, ora, né, aceitar as vacinas, mas eles permanecem, às vezes, preocupados, né, enfim, com o imunobiológico, a vacinação no geral. Eles variam, né? Às vezes aceitam, ora recusam, não tem uma posição muito firme diante da vacinação. Essa imagem é só para a gente pensar assim, né? Que às vezes a gente escuta de algumas pessoas falando assim, como se as vacinas não fossem uma coisa boa. Por exemplo, eu nunca me vacinei e nunca deixei que vacinassem os meus filhos. Daí aqui, né, nesse verdinho mostra a pessoa não vacinada, só que se eu tenho várias outras pessoas todas vacinadas ao meu redor, a doença, digamos que essas bolinhas vermelhas, ela é muito mais difícil dela chegar até mim. Então, assim, a pessoa acha assim, eu nunca me vacinei e nunca peguei. Sim, não pegou porque várias outras pessoas ao teu redor foram protegidas. Então, a doença não consegue, né? Tu não pegou muitas vezes por conta disso, né? Essa outra imagem também, né, só para a gente pensar no percentual vacinado, né, quando a população ali não é vacinada, né, no 0%, ou no 25%, ou 50%, a gente vê o quanto, né, ali no vermelhinho se dissemina muito mais rápido, né, do que quando a gente tem uma população mais vacinada, como aqui, né, 90%, 95%, a gente vê que essa disseminação ela é muito mais reduzida em virtude da vacinação. E aí, então, quais são os fatores que influenciam na decisão de se vacinar, né? É a percepção do risco, da probabilidade, da gravidade. Uma pessoa que acha que é improvável ou que a doença é pouco grave, é mais difícil dela se vacinar, né? Já uma pessoa que pensa, não, provavelmente eu pegue, ou provavelmente se eu pegar vai ser alguma questão grave, eu tenho alguma doença, alguma comorbidade que pode fazer eu complicar, então eu vou lá e vou me vacinar, né? Vamos pegar o exemplo, assim, Carla, da Covid, né? Que foi o mais recente que a gente teve. Quando começou aquela notícia, né, de que pessoas estavam morrendo, que tinha um vírus novo, as pessoas começaram a se apavorar, ficar preocupada. Então, quando acontecem situações assim de pânico, a tendência é que a percepção do risco seja maior, porque eu enxergo aquela gravidade acontecendo, né? As notícias estavam sendo disseminadas, a informação veio em massa. Claro, muitas informações nesse meio eram falsas, mas a questão do risco era verdadeira. Então, quando as pessoas elas têm um medo, percebem esse risco, elas tendem a buscar, né, de uma forma mais desesperada, que é o que a gente vê em grandes surtos e pandemias, né? Agora, se é uma doença que eu costumo não ver, que nem a Carla falou antes, aí eu penso, né? Será que ela existe? Será que ela é grave, né? Então, a pandemia é um exemplo bem interessante que a gente teve recente de casos mais graves, mais agudos, né? Da emergência em querer a vacina em função do risco. Então, ainda, né, nesse sentido, então ali, maior risco, maior, né, nível de risco relacionado com a doença. Me vacino meu filho. Maior nível de risco relacionado com um evento adverso, com a vacina, evento adverso, eu vou hesitar, né? Não me vacino, não vacino meu filho. Então, assim, por regra, né, se a pessoa perceber um alto risco da doença, que é o que a Lívia está falando, né, é mais provável que ela se vacine. Né, que foi o que aconteceu até com a própria influenza, né, no ano de 2020, a gente percebe que teve uma adesão muito maior da população.
porque a população naquele momento, ela se encontrava com maior medo, né? Ela estava percebendo maior risco, então ela se vacinou mais, né? Então aqui, né, a percepção do risco na decisão de se vacinar, né? As vacinas, elas são bem-sucedidas, elas são eficazes, elas controlam doenças, mas a população pode, o que pode pensar, né? Que a ausência de doença, medo da doença, medo da vacina. Então, as vacinas, sendo uma das intervenções de saúde de maior sucesso e eficazes, conseguiram controlar muitas doenças e fizeram com que elas com que a gente não tenha mais contato, né, com elas, assim, não ouça, né, de várias dessas doenças por conta de estarmos vacinados, né? Então, essa ausência ausência da doença, né? Hoje em dia ele foi substituído pelo medo das vacinas, né? Hoje em dia a gente não vê algumas doenças, a gente foi substituído isso pelo medo das vacinas. Essa imagem, ela é bem interessante porque ela mostra, assim, o quanto a gente tende a acreditar em coisas que a gente observa mais rápido o benefício. Por exemplo, a vacina em comparação com um tratamento, né? A gente vê aqui, ó, mais pessoas percebem, se eu tô com uma tosse, por exemplo, e eu tô fazendo um tratamento para essa tosse, né? Essa medicação, né, que eu posso estar recebendo em virtude da minha tosse, ela até pode me dar um maior sono, por exemplo. Só que ela melhorou a minha tosse. Então eu aceito então esse evento adverso, digamos, eu aceito esse sono em virtude do benefício que eu percebi na minha tosse, né? Então, por exemplo, a vacina. Eu faço a vacina, só que eu faço a vacina quando eu estou saudável, quando eu estou sem a doença. Então, eu não percebo o risco de imediato, né? É diferente do remédio que eu tomei lá para minha tosse, para melhorar a minha tosse. Então, eu tenho mais dificuldade em aceitar os eventos adversos que a vacina vai ter, né? Então, assim, eu não vou fazer aquela vacina, porque ela vai me dar evento adverso, porque eu não vou perceber na hora o benefício que ela vai estar me trazendo, né? Então, essa imagem é mais para trazer essa discussão, assim. Vamos pegar um outro exemplo assim. Se a gente fosse não falar de vacina aqui, mas falar de medicamentos, o raciocínio é o mesmo, né? Às vezes as pessoas não acabam abandonando um tratamento, por exemplo, com antibiótico, assim que passou os sintomas. Então, é isso também. Aquilo que eu consigo ver mais rapidamente, eu tenho a tendência a aderir. Então, a vacina, ela é uma proteção que vai dar um retorno para a gente a longo prazo. O medicamento, você já vê o efeito na hora. Então, a tendência das pessoas, né, é que elas confiem mais em remédios do que em vacinas. Né? Essa outra imagem é mais assim para a gente pensar em quais são os determinantes da hesitação, né? Que chamam do modelo dos 5 Cs, que é confiança, conveniência, complacência, a comunicação e o contexto sociodemográfico. Então, quando a gente fala em confiança, a gente pensa na eficácia da segurança das vacinas, na confiabilidade nos serviços e também nos profissionais de saúde. Então, um exemplo, eu vou lá vacinar o meu filho, né? Ele tem que fazer a Covid, só que a Covid não está sendo aplicada na UBS que tem ali perto da minha casa, que eu estou acostumada a levar ele para fazer as vacinas. Então, eu conheço essa UBS, conheço esses profissionais, mas ter que levar ele, talvez, né, em algum momento, em outra UBS, que eu não conheço a equipe, isso vai me gerar uma hesitação no sentido de eu deixar um pouco para depois, ficar com um pouco de medo, talvez, e isso está relacionado com a confiança, né? E aí, complementando o que a Carla disse, a importância, gente, do papel, né, do profissional de saúde que está em constante contato com essa família, né? Então, seja o agente comunitário, seja o visitador do PIN, seja o médico, seja o enfermeiro, seja quem for, né? A conveniência, ela está atrelada a fatores, né, da existência da vacina, mas é muito da confiança do profissional. Então, se eu deixo de me vacinar numa autoridade porque eu não conheço o profissional, eu já criei um vínculo com ele. Então, a importância de vocês reforçarem, né, esses laços com as famílias, né, durante a visitação, vai permitir que a tomada de decisão em relação a fazer ou não a vacina, ela sempre seja mais positiva em função da confiança, né?
E relacionado à conveniência, né? A disponibilidade física da vacina, né? Quando ela está numa acessibilidade melhor para nós, geográfica, pensando ali na dinâmica onde a gente mora, né? Está mais próximo, isso também acaba contribuindo, né? Também é um fator. A capacidade de compreensão, né? Ou seja, a educação em saúde, né? Que essa população tenha, e também os apelos dos serviços de imunização. Com relação à complacência, né, a vacinação ela não é considerada, quando a população acredita que não é considerada uma ação preventiva necessária, já que a gente não, de novo, né, não percebe o risco das doenças imunopreveníveis. A comunicação, então, está relacionada com o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, assim, com relação à desinformação, né, que se alimenta dos medos, das ansiedades, né, da população, da promoção de teorias conspiratórias, às vezes, as fake news, e também um dos Cs, né, do contexto sociodemográfico, que está relacionado mais à etnia, religião, ocupação, status socioeconômico, barreiras de acesso. Aqui tem outros fatores também, às vezes como líderes influentes, né? A religião, a cultura, os fatores socioeconômicos, né? Depois a gente, com o passar do tempo, na verdade, teve uma mudança até, né? Do perfil dos hesitantes, assim, hoje até pessoas que têm um poder aquisitivo até maior, assim, às vezes um grau de instrução maior, elas estão vacinando menos até, né? Isso foi, assim, uma mudança de perfil nos últimos anos. A questão política também influencia, pessoal, desculpa, né, familiar ou de membros da comunidade também acaba contribuindo muito, isso a gente percebe muito, assim, né? O conhecimento e consciência, a introdução de nova vacina, que é o que muito aconteceu com a Covid, por exemplo, né? Uma vacina nova né? Na percepção da população, uma nova formulação, é uma nova recomendação, então as pessoas ficam mais hesitosas, né? E a força da recomendação também, com base de conhecimento, atitude dos profissionais de saúde também acaba influenciando. Aí aqui, né? É importante saber, as pessoas tem a tendência de se guiarem pelas emoções, né, como medo e incerteza. Às vezes também a nossa mente ela tem a tendência a se focar, né, mais nas desvantagens do que nas vantagens, ou seja, prioriza evitar danos ao obter benefícios, né? Ou seja, eu penso na vacina da Covid, eu penso, ela pode me deixar com algum evento adverso, alguma coisa ali no final de semana, vai me atrapalhar, acabo não fazendo, então acabo pensando mais no que pode ter de negativo, né, do que no benefício, isso pensando na nossa mente, né, uma coisa assim. As pessoas tendem a tomar decisões baseadas em fatos ou exemplos que vêm à mente de forma imediata, isso é bem comum, né, como aqueles aparecidos recentemente na mídia, ou que tu recebeu ali no teu WhatsApp, e baseamos muitas das nossas decisões nas opiniões que resultam de familiares. Isso também é bem comum, né? Então, aqui, só para pensar, né? Nos trabalhadores da saúde, desculpa que eu estou em cima de ti, nos trabalhadores da saúde e na população em geral, né? Os trabalhadores da saúde, então, normalmente, né? Consomem a informação, né? Têm acesso a evidências, a dados, tem a questão de formação, pesquisa, e a população em geral ela tem a informação, mas tem também muito a questão das emoções, das experiências e dos vieses. Então é importante que dentro desse contexto a gente saiba sempre, né, que a gente precisa compreender, respeitar, abordar o assunto, né, mas ter um diálogo construtivo, né, empático, não, sem apontar, né, a questão assim da opinião das pessoas. E é isso, né? Uma comunicação sem valor moral ou juízo de valor, né? Mas com foco instrucional, né, Carla? Que às vezes a informação chegou a essa população em geral distorcida. E a gente precisa clarear alguns pontos até para ela ver que às vezes ela nem percebe que ela acabou recebendo uma informação falsa. Né? Exatamente. Construir uma demanda sustentável por vacina significa manter a confiança, então, né, no sistema de saúde, no profissional, né, é bem importante isso, quanto mais o profissional está
informado, né? Quanto mais bem informado está o profissional, isso aumenta, né, a adesão da população à vacina. E é isso, né? Essa demanda sustentável é para estabelecer o vínculo que é fundamental para aumentar a adesão, então, né? Essas aqui são alguns recortes que a gente trouxe de alguns jornais, algumas informações, né? Que a gente chama de infodemia, né? Que é o excesso de informação. Então, aqui, Não sei isso... se é só para mim, mas não passou o slide agora. Não? Esse? Continua. Agora Foi. Passou? Aparece assim, Brasil abandona o uso e produção da vacina da AstraZeneca Não. contra a Covid. Não? não. Tá, para Deixa eu mim, ver. não, pelo menos. Para mim tá aparecendo Não? o rumor. Agora eu acho que vai dar. Pode ter um delayzinho na hora que a gente passa, tá, Gabriela, em função da internet. Daí, às vezes, Sim. a Nossa, gente já foi meio... passou, já tá lendo o outro. Agora tá, E guria. vocês entra um pouquinho depois, Tá. pode acontecer. Agora vocês estão nos títulos de Sim. notícia ou não? Sim? Aham. E daí aparece, jovens ficam sem andar em São Paulo após a vacinação contra HPV, né? Aparece várias informações. Então, isso está relacionado com a infodemia, né? Aqui nessa outra imagem, a gente trouxe, né? O que é infodemia? A infodemia é o que a gente tem vivido muito nos últimos anos, né? Que é muita informação. Essa muita informação, ela pode ser uma informação boa ou uma desinformação, que a gente chama, né? As fake news e tudo mais. É um excesso de notícias, né? Aqui falando do rumor, né? O que é o rumor? O rumor são informações imprecisas, né? Ou precisas que estão circulando dentro de uma rede. Aí, aqui tem... Vocês estão conseguindo ver bem? Aqui, então, falando sobre a misinformação, né? É uma informação falsa, não necessariamente com a intenção de enganar. Por exemplo, esses tempos eu estava com uma amiga da minha sogra e ela comentou assim, que a vacina da influenza ela ia fazer, mas a da Covid ela não ia fazer, porque ela ouviu falar que a vacina da Covid ela causa câncer de mama. Então, assim, ela não falou isso para me enganar, né? Ela passou essa informação falsa porque ela ouviu, mas sem a intenção de enganar. Aí, então, tem a desinformação. Essa desinformação, que a gente chama, é a disseminação estratégica, né, e deliberativa de informações falsas. Aí, sim, se trata de pessoas que propositalmente passam, né, de uma forma estratégica essas informações falsas adiante, porque né, acabam fazendo parte de organizações e acabam fazendo parte de grupos que acabam até ganhando muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro envolvido atrás dessa desinformação. Então, aqui, né, é importante, né, fundamental a gente interromper este ciclo perigoso, né, da desinformação, porque ela se expande no mesmo ritmo que a produção de conteúdo. E as vias de distribuição se multiplicam, assim como a própria infodemia acelera e perpetua a desinformação, né? A desinformação, no caso, ela passa até mais rápido, né? Infelizmente, do que uma informação, boa, né? Um fato de verdade, né? Aqui é só para a gente pensar, quando tu quiser, tu me toca. Aqui é só para a gente pensar na disseminação das informações, né? Esses vermelhinhos aqui é quando a informação ela foi adiante, tá? Uma informação falsa. Então, aqui, quando a gente pensar aqui, ó, essa pessoa aqui que recebeu essa informação, ela não enviou um boato para o WhatsApp, ou seja, ela recebeu, olhou e não passou. Daí, olha a quantidade de pessoas que ela evitou que recebessem essa notícia que não era verdadeira. Aí aqui, nesse caso dessa outra pessoa, ela checou os fatos, né? E viu que aquela informação não era verdadeira, então ela não passou adiante. Olha também, né, a quantidade de pessoas que ela acabou evitando que recebessem essa informação. Nesse caso, essa pessoa obteve notícias de fontes confiáveis, né? Então ela recebeu até uma informação falsa, né? Mas ela não passou adiante porque ela também recebeu notícias de fonte confiável, né? Então, olha a quantidade de pessoas que ela evitou que recebessem essa notícia falsa, essa informação falsa. Essa pessoa, né, ela questionou, como você sabe que isso é verdade, né? E ela questionou quem enviou para ela e ela acabou não passando adiante também.
Então, a gente vê, né, o quanto quem não checa os fatos alcança, né, de pessoas, assim, passando uma informação, não uma informação, uma fake news, né, na verdade, adiante. Aqui a gente pegou de uma publicação do Ministério da Saúde, né, em conversa com a Isa, assim, eu falei, Isa, inventei de olhar os comentários de uma publicação, né, da influenza no site do Ministério, no Instagram do Ministério da Saúde. Então, só para vocês terem uma noção da quantidade de comentários das pessoas, assim, né, que não acreditam mesmo na vacinação, né? Ó, o post falava, vacina da influenza não causa câncer e outras doenças, né? Ou seja, porque existem fake news relacionadas a isso. Aí as pessoas comentando, temos direito de ver a bula? Eu me vacinei contra a gripe e tô gripada, tá errado isso é muito falado, né, inclusive. Cadê a comprovação científica? A da Covid provoca e vocês escondem, né? Para mim, mesmo não. Boa sorte para quem aceita. Então, a gente vê o quanto a população realmente, né, tem participado, o quanto acredita, né, nessa questão que descredibiliza, né, toda a vacinação. Aí aqui de novo, né, infodemia, então é a superabundância informativa, né, que dificulta a identificação de fonte confiável, ou seja, a gente recebe tanta informação às vezes que a gente fica cansado, né? É difícil até às vezes da gente que está no meio, assim, perceber e identificar. E aqui a gente colocou, né, depois que as fake news nascem, não temos ideia do percurso que fazem no WhatsApp, né? Elas passam muito rápido adiante. A divulgação, então, de conteúdos de oposição à vacinação, ele aumentou 60%. Tem que abrir a câmerazinha para aparecer. A divulgação de conteúdo, então, né, contra a vacinação, ele aumentou 60% durante a pandemia, desde março de 2020, né, mais posts anti-vacinas, vídeos e artigos nessa temática foram visualizados mais de 4,5 bilhões de vezes. Então, o que é o anti-vax, né, que chamam o anti-vacina? Quem são eles, né? Essa imagem aqui, ela ilustra bem, né? O pai ali dizendo, né, filho, você representa a luta pelo direito de escolha dos pais contra a imposição governamental de fazer a vacinação. E aí a mãe dizendo, Desculpa, como se meninas, sente... não Oi? está aparecendo a apresentação. Talvez eu esperar um Não? pouquinho, porque tá lá em branco para Tá. nós. Ué. Pode ser a nossa internet aqui que Pois às é, vezes agora não... está aparecendo os cartazes, né? A divulgação Deu? de Tá. conteúdos de oposição aumentou 60% durante a pandemia. É esse o slide que está Isso. agora. Tá. E agora? Passou para Agora outro? está com os pais. Ah, tá. Então tá. Então aqui, né, como eu tinha falado, o pai, né, ali, filho, né, você representa a luta pelo direito de escolha dos pais, né, contra a imposição governamental, que tem muito disso, né, deles acharem que é uma imposição, né, isso é bem histórico até, né, essa questão de achar que é uma imposição, enfim, por algumas questões históricas, né. E aí a mãe dizendo como se sente a respeito disso, né, e a criança doente, né. Então, o movimento anti-vacina, ele não é um fenômeno novo, né? Mas ele era pouco expressivo na América Latina antes da pandemia, né? Acabou aumentando. Campanhas contra a vacina já são consideradas como indústrias de bilhões de dólares que beneficiam gigantes da tecnologia e outros, né? Os anti-vaxxers, né, que chamam, são profissionais que ganham a vida com seu ativismo, então, contra a vacina, né? Os conspiracionistas abordam a questão das vacinas a partir de um interesse em teorias da conspiração de forma mais geral. Então, isso só para a gente pensar que os anti-vacina, então, é para além da hesitação, né? Aquela pessoa que realmente já é contra a vacina mesmo, tem a sua opinião formada e já é mais difícil de resgatar essa pessoa para vacinar, né? É uma pessoa que está, então, além, né, da hesitação. Ela já é realmente contra a vacina, né? Aqui é sobre um estudo, né, um trabalho que foi feito, as fake news estão nos deixando doente. Aí ele fala, né, os principais achados. Jovens e homens estão entre os mais vulneráveis a disparar a desinformação. A maioria das informações das pessoas que acredita que as vacinas são inseguras viu notícias negativas sobre as vacinas nas redes sociais ou aplicativos de mensagem instantânea.
E o YouTube, então, que é uma coisa que para nós, né, até é difícil às vezes de acreditar, né, tem influenciadores anti-vacinação que atingem milhões de pessoas, né? Então, assim, existe muito dinheiro envolvido, né, nisso, que para nós até é difícil, assim, de entender bem como funciona, mas, né, é muito louco isso, assim. Aqui são os principais motivos para não vacinar os filhos, né? É um inquérito de cobertura vacinal feito em 2017 e 2018 das capitais do Brasil e Distrito Federal. Os principais motivos, né, então, que levavam a não vacinar os filhos: medo da reação das vacinas ou a reação ocorrida anteriormente, médico ou profissional de saúde que orientou para não vacinar o seu filho, né? O fator de não acredito nas vacinas, né? Ou acredito que as vacinas fazem mal à saúde. Não sabe que vacina a criança deve tomar, então a falta de informação, às vezes a pessoa, né, ou até fica confusa com a quantidade, né, de vacinas, enfim, mas é um fator que acaba contribuindo também, tu não saber, né, quais são as vacinas que teu filho precisa, né, enfim, a criança, a pessoa precisa receber. Isso até é bem legal, que tem alguns municípios que produzem, assim, alguns materiais informativos que são bem interessantes, assim, que acabam contribuindo, assim, nesse sentido. Ainda sobre as dificuldades, né? Faltou vacina, infelizmente isso acontece às vezes, né? Sala de vacina fechada também. O profissional não recomendou, isso é muito triste, mas acontece. A gente sabe que, né, tem alguns, às vezes, alguns médicos, né? Alguns profissionais que, não só médicos, né? Enfim, alguns profissionais que acabam não recomendando, né? Faltou profissional de saúde também, não era o dia daquela vacina. A gente sabe que, infelizmente, os municípios, às vezes, eles têm que fazer, por terem frasco multidose, eles acabam, né? Enfim, tendo dia específico para abrir tal frasco, né, de tal imunobiológico, então a pessoa que vai lá se vacinar acaba não conseguindo receber naquele dia, então ela já fica, poxa, né, vou ter que ir de novo lá, e se não tiver de novo, vou perder outro dia indo lá, enfim, acaba contribuindo também. Acabou a senha, né? Erro de administração, ou não quiseram abrir o frasco. Isso até nem pode, né? Porque é uma orientação até assim do Ministério da Saúde, né? Principalmente quando é uma pessoa que já não tem uma boa adesão, né? Tu pode perder o dose, mas tu não pode perder a oportunidade de vacinar essa pessoa. Aqui falando sobre a importância do profissional. Essa parte que a Carla falou agora, daqueles fatores, pessoal, vocês estão conseguindo me enxergar? Acho que a gente não está aparecendo, só está aparecendo Eu não sei se aparece no cantinho ali também a gente, ou só a Aparece, tela. Aparece, tá. Uhum. Então, assim, isso tudo que a Carla falou agora, claro, foi um recorte, né? Teve vários apontamentos que contribuem para que a pessoa não se vacine, né? Mas alguns se destacaram. E aí vamos pensar na gente, né? Que somos profissionais da saúde, que atuamos dentro da área da saúde, dentro da casa das pessoas, né? Na unidade de saúde, que estamos ali na frente, na recepção desse público-alvo, né? Então, por exemplo, quando eu sou um paciente e o profissional que me acolhe, ele está bem informado, me orienta de forma adequada sobre a vacina, eu tenho uma taxa de adesão em torno de 90%, né? Então, esse paciente ele vai se sentir seguro e vai querer se vacinar. Quando o paciente chega com uma certa desconfiança, ou com uma negação, ou que não quer, e o profissional consegue, através da habilidade, né, de comunicação, do conhecimento que ele tem, explicar de forma clara e objetiva, a adesão também é positiva. Então, é legal, né? Mesmo para aquele paciente que chegou com muitas desconfianças. Agora, gente, quando o paciente vem com uma informação positiva, né? Com uma construção positiva em relação à vacina, mas o próprio profissional que atua ali, né? Na ponta, que está todo dia vivendo o problema da vacina, ele contraindica, aí nós temos um quadro bem complicado, né? Porque o profissional da saúde, e a gente vai ver um pouquinho mais adiante as questões éticas e legais, ele é responsável por ofertar o serviço no qual ele trabalha. Agora né? consegui entrar. Eu acho que tem um áudio aberto, gente.
E aí, o que acaba acontecendo, né? Se eu sou um profissional e trabalho, vamos pegar o exemplo nosso aqui do SUS, né? Que é a nossa grande maioria. O produto que eu oferto ao meu paciente, à minha comunidade, é o serviço do SUS. E dentre eles a vacina, né? Então, se eu não acredito naquilo que eu trabalho, naquilo que eu estou inserido, naquilo que eu, entre aspas, oferto para o paciente no meu dia a dia, como é que eu vou conseguir convencer ele, né, de que aquilo é realmente bom? Então, o profissional, ele tem uma responsabilidade muito grande, né, na disseminação dessa informação correta. E aí, claro, eu não vou ler aqui a legislação toda para vocês, né, mas fica ali anotadinho caso alguém queira aprofundar. A gente tem implicações, né, éticas do próprio código de ética do profissional, do código de ética médica, do código penal, né, que impedir, né, a informação correta, isso já é um agravante dentro do próprio código de ética, né? Quando a gente se torna profissional, e não só na área da saúde, em qualquer área profissional, a gente tem a responsabilidade e o dever da informação correta, né? Então, se eu omito, se eu causo algum dano, se eu não expliquei adequadamente, né? Se eu fui negligente, deixei de dar uma informação muito importante, ou dei informações que não me dizem respeito, né? Tô lá no achômetro, eu acho que é isso, então vou falar isso para o paciente, né? Tudo isso ele tem uma implicação legal. E isso acaba ferindo um direito do paciente. E aí vamos entrar um pouquinho mais adiante. Se eu sou um profissional responsável e o que eu oferto para o meu paciente é o produto que eu executo, né, dentro do SUS, então, a consulta, o curativo, a vacina, eu também estou deixando de oferecer para ele um produto de qualidade. Então, além do Código Penal, do Código de Ética Profissional, eu estou ferindo aqui o Código de Ética do Consumidor também, tá, gente? Então, por exemplo, eu posso, no PROCON, enquanto paciente, né, abrir um processo, fazer uma queixa formal em relação a um produto e um serviço que eu não recebi adequado, que nesse caso pode ser a orientação, pode ser, né, uma administração de uma vacina de forma errada, ou não orientar que ele precisa daquela vacina naquele período, né? Então, nós temos implicações éticas e legais muito importantes. Então, dentro da enfermagem, que é o que a gente trabalha mais no dia a dia, até porque nós somos enfermeiras, mas porque o profissional vacinador é o profissional da enfermagem, né? A gente tem o dever de divulgar a informação correta. E a informação é tudo isso que a Carla falou até agora, né? Desde o convencimento, desde a orientação, da educação em saúde, aquela conversa, né, entre os profissionais. Olha, de que forma a gente vai ajudar a Dona Maria? Ela está muito resistente, né, na informação das vacinas, ela não está querendo aceitar a informação que a gente dá. Então, no momento que eu me responsabilizo por aquilo que eu oferto dentro do SUS, eu estou dentro de um rol de questões legais, né? Então, divulgar a informação correta, orientar de forma correta, é um mínimo, né, que o profissional responsável. E por que a gente traz essa questão, gente? Porque a gente sabe, a gente já ouviu vários relatos, já vivemos na nossa vida enquanto profissional, né, Carla, de profissionais, nossos colegas, que não acreditam e não recomendam a vacina, né? Mas aí a gente também tem que entender uma coisa assim. Uma coisa é eu recomendar porque eu acho no meu pessoal. Não, a gente está munido de informações técnico-científicas que nos respaldam. Então, aquilo que eu acho, o achômetro, ele não cabe mais aqui. Nós somos profissionais da saúde. A gente tem um abarco, né, de conhecimento para dar essa informação correta. E a vacina não é vacinação. Por que a gente diz isso, né? Porque a gente, hoje, graças, né, aos estudos, às pesquisas, ao rol de conhecimento científico, nós não temos mais aquele númerozinho lá de 4, 5 vacinas que nós tínhamos lá quando surgiu o Programa Nacional de Imunizações, né? Hoje nós já temos cerca de 49 imunobiológicos, né, entre outros soros, imunoglobulinas, etc., né, que estão à nossa disposição. Então, no momento que eu faço uma vacina,
não quer dizer que o meu processo de vacinação ele foi concluído, né? Então, exemplo aqui, a gente toma conhecimento, né? Sobre certas doenças, certas vacinas, né? A gente tem a intenção de se vacinar, a gente tem o conhecimento, a proatividade e se prepara para isso, né? Quando eu aceitei a necessidade de me vacinar, eu tenho que procurar serviços, né? Então, que horário esse serviço atende? Aonde ele se localiza? Qual é o horário que fazem aquela vacina? Será que ele é um posto de referência e naquele momento eu só vou ter vacina do Covid naquela unidade? Ou, a gente está numa campanha, será que agora, além da Covid, que é aquela unidade de referência, eu também vou ter influenza? Ou será que eu vou num postinho que me oferece todas as vacinas, né? Então, eu vou ter que fazer essa conveniência ao serviço. E aí eu vou para o passo 5. Que experiência eu tive depois que eu busquei esse serviço? Aí a Carla trouxe vários exemplos, né? Aí eu cheguei lá e ela me disse que não vai abrir o frasco para não botar vacina fora para usar uma dose só. Pô, perdi a oportunidade. Não tive uma comunicação, efetiva. Eu não fui acolhida de forma legal, positiva, né? E eu não consegui construir uma confiança. Naquele posto eu não volto mais. Cada vez que eu chego lá, sempre ou não abre frasco, ou ela não sei o que, ou já fechou a sala de vacina, ou não sei o que, ela sempre tem um problema impedindo, né? Mas se eu fui num posto, né, e tive uma experiência legal, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o vacinador, né, que me atendeu, ele me explicou direitinho, né, eu fui acolhida, tive minhas dúvidas, né, sanadas, eu consegui dar um passinho na minha construção da confiança, a tendência que eu tenho é que eu volte, né? E esse, depois do serviço, também inclui as informações, olha aqui, gente, depois do 6 ele volta para o 1, ó. Porque futuramente eu vou ter o quê? Eu vou ter a segunda dose dessa mesma vacina. Eu vou ter a próxima vacina que está determinada no calendário lá do meu filho, né? Eu vou conseguir partilhar experiências positivas que eu tive aqui e eu vou recomendar o retorno que eu vou ter que ter, de novo, lá no número 1, 2, para os meus vizinhos, os meus amigos, né? Da importância, da experiência positiva, né? Reforçar a importância da vacinação. E aí a gente coloca aqui, né? Celebrar e parabenizar, por quê? Porque eu estou criando uma rede positiva, com informações adequadas e coerentes, que vão fazer o quê? Que eu vá aderir, né? Que eu tenha maior processo de adesão em relação àquela vacina que eu fiz. Então, é o legítimo aqui, gente, o boca a boca, né? Se eu recebi um bom atendimento aqui, eu replico essa coisa legal. E aí eu volto no 1, 2, 3 de novo, para outra vacina, para outra vacina, para outra vacina, e assim sucessivamente. E eu replico a informação. O que é importante a gente, assim, estar atento? Isso é um treinamento, tá, gente? Todos nós, vacinadores, em algum momento nos deparamos com aquela questão assim, eu não aguento mais ensinar essas pessoas que vacina é bom, eu já estou cansado. E aí parece que a gente está, né, perde a paciência, né, em me explicar. Não, é aí que a gente tem que repensar a nossa atitude enquanto profissional, né? Então, eu não posso repreender. Talvez a gente também passou por isso em determinado momento. Será que a gente não ficou com alguma dúvida? Muito provavelmente, né? Não se defenda, isso não é um assalto, isso que eu acho muito engraçado, bacana, assim, né? O familiar chega lá com a sua criança e diz, eu não vou me vacinar porque todo mundo que se vacinou passou mal. Como assim? Tu não vai se vacinar? Não é um assalto, né, gente? Olha, eu entendo o que o senhor passou. Isso também, né, aconteceu comigo, se a gente já viveu essa experiência, né? Mas o responder com calma, clareza, empatia, né? Escutar aquela queixa. Por que será que ele não quer se vacinar? Porque todo mundo que se vacina passa mal. Mas vamos pensar, o que será que aconteceu? Será que não foi a coincidência da pessoa estar, né, com outro processo de adoecimento, uma doença de base, né? E para isso a gente, na hora de explicar, eu tenho que ter confiança. Para ter confiança, eu tenho que ter conhecimento, entender, né? Mas, claro, sempre com firmeza, né, gente? A pessoa ela tem que reconhecer em você
na sua fala clara e objetiva, o seu conhecimento. Olha, eu li recentemente, participei há pouco de uma discussão aqui com a nossa médica e a nossa equipe, e a gente viu que tal coisa que está sendo disseminada não é realmente isso, né? E se eu não souber, gente, ó, prometa dar o retorno. Olha, isso que tu me trouxe é novo, não estou sabendo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou discutir hoje de tarde aqui com os meus colegas e eu te dou um retorno, né? E cumprir a promessa, ó. Às vezes o profissional, ele vai dar uma resposta que talvez a gente saiba, né? Que não é aquilo que a pessoa quer ouvir, porque ela está querendo aquela desculpa para sustentar a confiança dela, o conhecimento dela, né? Mas é importante que a gente dê sempre o retorno, porque a decepção de tu não ter o retorno daquele profissional que tu confia é muito pior, né? E sempre perguntar que dúvidas essa pessoa tem para a gente tentar buscar e conseguir responder. E o que podemos fazer? Então, algumas coisas eu já falei, né? A comunicação, ver que pessoas da minha comunidade ainda estão com receios e tentar sanar essas dúvidas, né? Fazer parceria com escola e universidade. Isso os municípios que eu e a Carla estamos monitorando já deram alguns retornos, né? Muitas parcerias com escolas com retorno positivo. A própria educação em saúde, né? O município está se organizando em capacitar os seus funcionários, né? Tirar as dúvidas dos seus agentes comunitários, dos seus visitadores, da sua equipe, que os profissionais, então, se reafirmem, né? Enquanto multiplicadores em prol, né, dos benefícios da vacina, a mobilização da sociedade, né, em relação à questão científica, que sim, a gente está vendo agora, através das informações do Ministério da Saúde, né, a importância do conhecimento científico. Não se faz, né, o controle de uma pandemia sem ciência. Então, ferramentas adequadas de informação, vamos reduzir essas barreiras aqui, né? Tentar facilitar a aproximação da comunidade e das equipes, o maior envolvimento de programas, ó, de transferência de renda. E aqui uma coisa bacana, até surgiu algumas perguntas esses dias. Voltou a questão do Bolsa Família, né, gente? Foi se reestruturado o programa. E uma das ações que o programa exige é o calendário vacinal em dia. O que é calendário vacinal em dia? Não é uma dose de vacina, 2 doses. É o esquema completo. É estar com o calendário atualizado, né? Isso está lá na página do Ministério. Então, as vacinas que estão lá descritas, inclusive a Covid, devem estar com todas as suas doses em dia para que haja transferência de renda, por exemplo, do programa Bolsa Família. Né? E evitar reduzir perda de oportunidade. Então, que nem a colega falou, né? As vacinas hoje, gente, elas têm um alto custo, tá? Elas são caras, elas geram um gasto na sua produção e um impacto financeiro quando se desperdiça esse imunobiológico. Mas entre abrir um frasco para dar uma vacina e mandar um paciente embora e não abrir esse frasco é muito pior. Então, abram um frasco, administrem a vacina e não percam a oportunidade. E aquele pai, né, que ainda está hesitante, aquela mãe, aquele responsável, aquele cuidador, aquela avó, né? Então, a gente sempre tem que acabar dedicando mais tempo a essas pessoas que ainda estão indecisas, né? E eu só vou conseguir ter um bom convencimento, uma boa educação em saúde quando eu realmente reconhecer as suas preocupações e seus medos. Né? Então, a gente sempre deve focar nos benefícios para a criança. Por exemplo, assim, mas me falaram que não sei o que, quantas pessoas se vacinaram. Tá, mas tu tá preocupado com quem? Com os teus ou só com o mundo afora, né? Não, eu primeiro tenho que estar com a minha família segura. Então, se a minha família está segura, claro que daí a gente vai disseminando essa informação, né? A gente entende que coletivamente a gente vai conseguir os resultados a longo prazo. Mas eu, enquanto pessoa, ó, eu quero garantir que os meus estejam livres da doença, né? A gente não fica replicando, né, coisas que não dão certo, coisas erradas, sempre tentar focar naquilo que é bom, que é uma referência boa, né? E o sofrimento leva à hesitação, à rejeição da vacina, né? Então,
toda forma de sofrimento, e aqui a gente inclui o medo, a desconfiança, o não conhecimento, né? Ele pode levar à hesitação. Então, se eu identifico algum medo na comunidade que eu atendo, eu tenho que, ó, tentar sanar essas dificuldades e essas preocupações. E que abordagem, né? A gente sabe que hoje em dia existem vários estudos que falam de técnicas, né, que auxiliam a diminuição, por exemplo, da dor. A gente sabe que uma vacina tem dor, né? Mas você não vai chegar lá e vai dizer assim, ai, não vai doer nada. Daí a criança sente dor, ela se traumatiza, nunca mais quer voltar. Mentira, É uma mentira, né? Mentira. Sim, ela tem um pouquinho de dor, mas você também não vai dizer, olha, vai doer. Aí a criança também já vai se apavorar, né? Então, em relação à dor e ao estresse, eu posso, por exemplo, crianças pequenas que estão em processo de amamentação, iniciar a amamentação já antes dela aplicar a vacina. Ali, enquanto ela está, né, preparando, o profissional está preparando o imunobiológico, a mãe já coloca a criança para mamar, né? Isso já vai acalmando a criança. Se é uma criança que não está em processo de amamentação, a gente pede que o pai segure essa criança de um modo firme, que a criança não movimente o braço. Isso evita a dor, né? É uma forma de contenção e acolhimento também, né? Isso. Não é o profissional ir lá e segurar a criança. Amarrar a criança. Sempre pedir o apoio da pessoa que ela confia, que é o pai, o responsável, que está no momento, né? Levar algum alimento que a criança goste, né? Às vezes a criança está perto dela comer a frutinha, está perto dela tomar alguma coisa, né? Um alimento que ela faça uso naquele horário, logo em seguida da vacinação, ela pode, então, já oferecer o alimento e a criança vai ter uma memória em relação àquilo mais saudável e menos dolorosa, né? Uma associação positiva, né? Isso. Não só uma... Técnicas de distração, e aí nós temos várias, e aí depende muito, né, da idade da criança, dos dispositivos que ela tem na unidade, enfim. E para o adulto é a velha e boa técnica de respiração, né? Quando a gente está muito ansioso, pare e respira. E aí as coisas começam, né? As melancias começam a ajustar na carroça. Então, a técnica de respiração, ela é sempre bem-vinda, ela funciona e tem resultados positivos já comprovados, né? Em vários estudos. Gente, eu sei que é bastante coisa, né? A Carla falando pra caramba, mas eu acho que para dar um panorama, o material vai ficar dispositivo e a gente fica aberto agora para vocês tirarem alguma dúvida. Eu só vou tirar a apresentação para a gente poder enxergar um pouquinho vocês e vocês nos enxergarem, tá? Estão nos vendo novamente? Sim? Sim. Gabriela, não sei se tu quer mediar, a gente tem um tempo ainda, né? Um tempinho para a gente poder falar. A gente não consegue acompanhar o chat durante a apresentação, né? Mas se a Gabriela quiser sinalizar alguma coisa que ela viu ali e a gente responder, fiquem à vontade. Tá bem, gurias. Não veio nenhuma dúvida em específico, né? Pelo chat. Veio um comentário da Lenise dizendo que é urgente trabalhar isso na educação permanente em saúde com os profissionais, pois muitas vezes temos profissionais de saúde acreditando e repassando informações falsas, né? E acho que isso é bem importante, Lenise, que tu traz, como as gurias trouxeram, né? O impacto que tem, aquele é 8%, se não me engano, que fica, né? Que a pessoa chega motivada e o profissional da saúde contraindica. Então, olhem o poder que a gente tem, né? Tanto para incentivar como para desincentivar ou implantar uma prática que é prejudicial à saúde, né? Então, bem importante isso que tu trouxe. E o pessoal está aberto, eu acho que tem pergunta aqui, né? Onde acessamos a capacitação posterior, gravado, vai ficar gravado isso, a Agatha colocou ali, né? A gente vai encaminhar tanto a apresentação como o link com a gravação. Mas eu acho que é uma oportunidade, agora a gente tem um tempinho ainda da gente realmente tirar dúvidas, compartilhar talvez situações que já passou e que foram difíceis, né? Alguma coisa assim, para a gente poder aproveitar mesmo esse espaço e nos fortalecer para a nossa ação cotidiana. Gabriela, deixa eu aproveitar, só que eu me lembrei agora de uma situação, né?
A gente tem recebido, eu falo mais da Macrosul, né, que é o que eu entro em contato, várias situações assim que dão certo nos municípios, né? Eu fiz tal atividade, por exemplo, na escola, foi bem legal. Aí outro município às vezes diz, lá na escola X que eu fui não foi muito bom, não teve muita adesão, mas a gente fez uma ação no comércio e foi legal, né? Às vezes, aquela pessoa que ela está dentro do momento da hesitação vacinal, quando ela recebe a visita, né, de alguém que faça essa educação em saúde de forma adequada, ela muda rapidamente, né, essa tomada de decisão. A gente tem visto na prática que o período de hesitação vacinal tende a ser um pouquinho menor quando a equipe faz esse tipo de ação, né? Ações mais globais, que a gente diz, vamos aproveitar, vai ter uma ação no comércio lá do dia, não sei, Festival da Moranga, né? E eles botam um stand da vacinação. Isso é muito legal, porque a gente sabe que no interior tem muitos eventos assim, né? Onde pessoas não só do município comparecem. E isso é bem legal, a gente teve bastante retorno positivo. Uma outra questão, as ações nas escolas, né? Não é porque o profissional não seja professor que ele não é um educador. Ele educa dentro da saúde, né? Então, o profissional da educação e o profissional da saúde são educadores, seja na saúde, né? Ou seja no seu local específico, caso ele seja um professor mesmo, né? De ensino médio, fundamental, mas todos são educadores. Então, o processo de educação e saúde ele é sempre constante, né? Então, todo conhecimento que eu tenho, que eu replico e que gera um retorno positivo, ele é muito benéfico, né? E eu acho que, assim, a gente, no PIN, a gente tem essa possibilidade enorme, né, de fazer essas articulações coletivas, de participar dos momentos de campanha, das ações do programa Saúde na Escola, sala de espera na unidade de saúde, né? Todas essas coisas a gente pode compor junto. E tem algo que é muito da nossa atuação, que é a visita domiciliar semanal, né, para crianças até 3 anos de idade. Então, assim, gente, o poder que tem a gente estar semanalmente na casa das pessoas, podendo dialogar muito de pertinho o que a gente conhece sobre a realidade dessas famílias, né? Então, eu fiquei imaginando muito, assim, enquanto vocês falavam, é isso, a gente vai chegar e daqui a um pouco, bom, nessa semana a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar a carteira de vacinação, vamos ver como tá, se tá atualizada. Daqui a um pouco a gente vai encontrar uma situação daquelas diferentes questões que apareceram na apresentação, de falta de informação, ou não, eu tentei vacinar, mas não tinha vacina naquele momento, ou resistência, não, essa daqui eu vi uma informação que causa câncer, que o meu filho vai ter autismo se eu vacinar. Então, olha, né, nessas diferentes situações, como que a gente vai se preparando para lidar, né? Isso de respirar fundo, acolher. Olha, me parece que essa é uma informação que não é verdadeira, né? Sem ser acusatório da pessoa. Ai, não acredito que tu acreditou nisso, da onde que tu tirou isso? Porque aquilo chegou até a pessoa e como estou só reforçando alguns pontos para a gente ir mediando com o nosso cotidiano, porque eu acho que é muito importante, assim. E não é culpa daquela pessoa, entende? Aquela informação ela não saiu do nada, como as meninas trouxeram, tem uma indústria e tem gente ganhando muito dinheiro com essa desinformação. Infelizmente, Exato, e é um mundo que a gente meio que a gente desconhece até de onde é impensável para nós, né? Tipo assim, é uma coisa meio... Então, como que a gente faz essa contra-hegemonia, digamos assim, essa contraposição no cotidiano e imbui isso como uma prática cotidiana nossa, porque é algo enorme que no nosso card não ficou a frase, mas eu gostei muito da frase do card da outra formação que eu participei, que era hesitação vacinal, uma ameaça à saúde pública. Então, acho que a gente tem que encarar dessa forma. A gente está lidando cotidianamente com algo que é uma ameaça à saúde pública, individual das pessoas e coletiva, né?
Eu fiquei me lembrando de muitas histórias. A minha avó teve uma irmã que morreu com meningite, teve um irmão com pólio. E as histórias são muito vivas na minha família, assim. Mas talvez para muitas pessoas isso não seja vivo, não sabe o que é a verdade. pólio, É uma coisa muito né? distante, né? É muito Gabriela, a colega ali colocou, né, a questão das escolas, né? A gente sabe que não é intenção a gente obrigar, né? Nada que é obrigado é legal, assim, né? A gente quer que a pessoa tenha, que faça sentido essa necessidade, né? Só que, infelizmente, hoje a gente sabe que a realidade escolar ela é muito discrepante. Então, quando uma criança ela vai para a escola, às vezes é o único momento que ela vai ter um olhar sobre a saúde, é na escola, né? Daquele professor que se ligou, né, em alguma coisa, porque são áreas às vezes de grande vulnerabilidade, né? Então, é na escola que às vezes a gente consegue perceber coisas relacionadas, né, à questão psicológica, emocional da criança, mas também em relação ao cuidado básico de saúde. E aí entra a vacina, né? Então, a importância da ação na escola, eu gosto muito, sempre reforcei muito a ação na escola, porque eu acho que traz efeito bem positivo, né? A colega colocou, inclusive a equipe visualiza que o território, por estar à margem da rede, dificuldade de acesso das famílias às unidades, levanta isso como uma demanda para a gestão municipal. Isso é importante, porque às vezes tem municípios que eles são em grande extensão territorial, né? Mas o centro é localizado num determinado local do município, mas tem muitas famílias que moram na zona rural. Então, também fazer ações que consigam captar, né, ou fazer a visitação nesses locais é muito importante, né? E aqui, gente, é interessante, ó. Não é só eu levar o pessoal do postinho na casa da pessoa que mora longe, é eu fazer o acesso a essa família. Então, eu tenho que ter estrada adequada, porque às vezes a estrada eu não consigo passar, é uma estrada de chão, de pedregulho, né? Então, não adianta a equipe querer chegar se ela não consegue chegar. Então, isso é uma reorganização bem importante do município, né? E quando a gente visita, pelo menos eu sempre friso, né? A importância da acessibilidade. Então, a acessibilidade, o acesso, ele não tá só a questão da rampa no posto, mas ao ônibus que chega na porta dessa família, a estrada para esse ônibus passar, né? Tem uma série de processos até essa família chegar na vacina. E isso envolve território, envolve outras questões, né? Mais alguma questão? Mais Alguém alguma quer abrir o pergunta? microfone? Eu acho que Josiana abriu o microfone. Oi, Oi. eu queria perguntar o negócio que vocês falaram da vacinação ali, tipo assim, de abrir o frasco. Se não chegar, a pessoa não quiser abrir o frasco. Eu só vou pedir para tu repetir a pergunta, porque bem na hora tocou o telefone, o nosso telefone é super alto aqui, não consegui te escutar direito. Tá bom, eu pergunto novamente. Desculpa, José. Não foi nada. Queria perguntar, tipo assim, como vocês falaram no videozinho anterior, que vocês colocaram em um negócio da vacinação. Tipo assim, de não abrir o frasco. A pessoa tem que abrir o frasco ou não? Sim, isso é uma pergunta que a gente recebeu, eu pelo menos, quando eu fiz visita a alguns municípios da minha macro, elas se organizavam às vezes de uma forma assim, a gente vai abrir tal vacina, tal frasco no dia tal. Quando a vacina é uma vacina que está com dificuldade do Estado enviar as doses suficientes, não tem problema nenhum da gente organizar dentro da unidade um dia de referência, 2 dias de referência, não tem problema, porque a gente sabe que o imunobiológico se encontra numa quantidade menor do que aquela que a demanda, né, exige, e às vezes a gente tem que organizar para não perder dose. Mas se é um imunobiológico que ele não está com problema de produção, eu tenho ele em quantidade adequada, eu priorizo a oportunidade de vacinar. Lembram que um período, febre amarela, né? Tinha poucos frascos. Então, a gente abria lá o frasco em 2 dias na semana, né? E aí tentava agendar a população para vacinar naquele dia para não perder nenhuma dose do frasco. Ok, não tem problema. Mas se o imunobiológico tem quantidade suficiente, pode abrir o frasco, porque o benefício que a gente tem com a vacinação
é maior do que o ato de eu não vacinar. Né? Perder aquela... Perder também de vacinar a pessoa também, né? Exatamente. Obrigado pela atenção. De nada, imagina, ficamos à disposição. E também, Gabriela, assim, ó, se algum município entrar em contato, tiver alguma dúvida, né, pode passar o nosso e-mail, a gente também vai dando os retornos por e-mail, porque a gente sabe que às vezes as dúvidas vão surgindo depois, né? Então, podem nos enviar, não tem problema, que a gente vai respondendo, tá? Acho que é isso, então, pessoal. Mais alguma pergunta? Tem mais alguém que queira abrir, compartilhar alguma coisa, alguma dúvida? Eu não Antes da ouvi a gente... pergunta, mas eu já imagino qual seja aquela resposta da Lívia. É bem isso, né? Não perder a oportunidade. A melhor coisa é não perder as oportunidades. Isso aí. Exatamente. Eu vou compartilhar a tela um pouquinho com vocês. Se alguém quiser, nesse tempo, pode ir colocando dúvida no chat também, ou abrir o microfone. Mas para mostrar para vocês, a gente tem encaminhado, né, alguns materiais para tentar incentivar esse diálogo com as famílias. A gente sabe que às vezes chegar assim de mão vazia torna um pouco mais difícil da gente iniciar a conversa, né? Sobre a vacinação, especialmente com essas famílias que a gente sabe que são mais hesitantes ou mais resistentes. Então, a gente fez dois. Esse é mais geral? Vocês estão vendo a minha tela, eu acho, né? Vocês estão vendo Sim. mitos e verdades? Sim. Tá. Sim. Então, esse é um jogo mais geral para trabalhar com as famílias, com mitos e verdades, e uma delas é sobre a vacinação. A ideia, a forma de uso desse instrumento, né, é imprimir e dobrar. Então, vocês podem imprimir como página única, né, e dobrar, ou imprimir frente e verso. E daí, de um lado, tem os mitos e verdades, onde vão fazer o joguinho com pessoas adultas, né? Esse é um jogo para jogar com pessoas adultas, marcando se a pessoa acha que aquilo é uma verdade ou é um mito, e depois fazer a correção e dialogar a partir dessa correção com a família. Então, por exemplo, sobre as vacinas, né? A gente colocou uma frase, uma assertiva que é verdadeira, e daí a gente colocou: as vacinas são fundamentais para proteger a saúde individual de adultos e crianças, e também de toda a população. Algumas doenças já foram eliminadas dessa forma, talvez você até lembre de alguma. Por isso é tão importante, durante as visitas domiciliares, visitadores e famílias olharem para o calendário vacinal. Então, aqui, por exemplo, dá para citar o exemplo do sarampo que as meninas trouxeram, né? Que o Brasil foi certificado com eliminação e perdeu essa certificação, né? Que teve uma reincidência, se não me engano, 2019, 2018. Então, dá para dialogar 2018. A partir disso. 2018. Então, foi 16, né, que certificou, e 18 perdeu. Isso. Aí 18 teve os surtos, né? Em 2019 perdeu. Ah, pronto. Então, ó, dá para trazer essa informação para a família, porque daqui a um pouco as pessoas realmente não sabem, né? E um outro instrumento que a gente fez, daí eu vou ver se muda para vocês aí. Quando eu mudo, tá aparecendo o troféuzinho? Tá. Sim, claro. Ótimo. Que é também para imprimir, e daí vocês podem recortar, que dá para usar com 3 crianças, né? Que é muitas unidades de saúde usam, talvez algumas não, e queiram usar esse também, né? Mas o certificado de coragem, que também traz esse reforço positivo e essa memória positiva que as meninas estavam falando, que pode ser com alimento, né? Então, isso do reforço. A gente pensou em ter isso também para ser usado durante as visitas domiciliares ou atividades em grupo até. Né? E o que é importante aqui? A gente não colocou nenhuma vacina específica, então pode ser usado: você foi uma criança corajosa e agora está protegido contra quais vacinas a criança já fez?
mas sempre olhando para as que não fez também e pactuando isso. Então quem sabe na semana que vem ou daqui a 15 dias, quando eu voltar, tu vai ganhar mais um certificado, mais um troféu, né? Porque já pode ter feito essa outra vacina, então vamos combinar assim. Então é um instrumento que não, a ideia não é só entregar. É isso que a gente quer dizer, né? Que a ideia é que ele seja um meio de incentivar o diálogo, de possibilitar o diálogo junto com as famílias. E dá para colorir. A gente colocou uma imagenzinha preto e branco, porque, claro que se for adequado, né, a faixa etária da criança, dá para colorir junto o troféu e a criança vai criar o seu próprio troféu, né, o seu troféuzinho com a sua cara. Sim. E é isso, gente. Josiane, quer falar? Isso é bom, como tu falou ali no negócio do troféu, porque é uma incentivação para as crianças de vacinar, poder ter uma vacinação adequada e tudo. Então, seria bem melhor. Aí tem uma incentivação. Tem uma colega aqui que sempre fala, né, que ela, quando criança também, ela adorava ir lá se vacinar, porque ela sabia que alguma coisa ela ia ganhar, né, alguma coisa com imagem, assim, né, tipo em formato de livrinho e tal, algum material ela ia ganhar, então ela associava já quando pequena, né, a essa questão mais positiva e se vacinar, né, porque algum material ela ia receber. Aqueles balão que eles ganhavam também quando ia a vacinação, eles davam um balãozinho, saía uma facirisca, um balão na mão, também, que era uma incentivação. É verdade. E agora foi legal vocês falarem isso, porque eu me lembrei, e a Neura está aqui também, né, que trabalha muito com a parentalidade positiva, a cultura de paz, e eu me lembrei que eu fui uma criança que tinha muito medo da vacinação, muito medo. E, né, anos 90, então muito do que se usava era ameaça. Eu lembro que era que eu não ia poder assistir Chiquititas. Então, assim, eu tinha que me vacinar. Então, como que também, né, talvez isso também seja um motivo para algumas famílias. A criança, ela tem muito medo. A criança faz um fiasco lá quando vai pro posto, né? Então, como também a gente está aí, já vou deixar propaganda para outubro, a gente vai lançar uma formação sobre parentalidade positiva, que também ajuda como dialogar com a criança, né? Então, como acolher esse medo, como negociar, fazer pactuações, explicar para a criança antes dela ir para o posto o que vai acontecer, por que é importante, o que a vacina faz, né? Que ela vai ajudar ali a defesa do nosso corpo. A gente pode criar formas lúdicas de falar sobre essas defesas, né? E para dialogar também com as crianças sobre isso. Agora que tu falou, eu me lembrei. Ô, Gabriela. Eu acho que olha, eu vou só também é muito bom. Acho que só a Valzinha tá falando, fala. Não consegui escutar. Oi, Gurias, bom dia. Primeiro queria agradecer pela oportunidade, que eu sou a visitadora aqui de Tramandaí, fui chamada, então eu estou muito feliz. Que além de ser professora há mais de 20 anos, educadora especial, agora eu estou na minha área, que é ação social. Então, eu acho que essa abordagem do mito, que vocês fizeram ali, mito ou verdade, já é um início, né, da gente fazer a provocação para as famílias, né? De instigar elas o porquê, estimular e falar mesmo o que é real e o que é fake, né? E mostrar também as nossas experiências, porque a gente também passou por vacinação, passou pelo medo, né? Passou por segurar a mão do nosso irmãozinho, do nosso primo ou do nosso aluno, né? Porque na PAI também, aqui em Tramandaí, a gente levava, com uma postinha muito perto, a gente levava alguns alunos ali, principalmente as meninas, sabe? Então, eu acho isso uma iniciativa excelente, porque a gente vai estar interagindo com elas, né? Com a família em si, e vai estar tirando esse fantasminha da cabeça, né? Tentando, pelo menos. Gabriela, esse material, só para complementar, eu me lembrei de uma situação, né? Eu, quando era criança, assim, era um evento, né? Era o dia da vacinação, meu Deus, tinha que botar a roupa nova, tinha que não sei o que, não podia marcar nada fora, porque tinha que se vacinar.
E eu me lembro assim, que eu só recebi um recado da minha mãe, era super assim, educativa, sabe? Se tu chorar, tu vai apanhar. Essa era a recomendação, né? Então, a gente ia se vacinar já com medo, né? E se chorava ainda, levava uma carraspana. Mas sempre nos vacinamos, né? E aderimos à vacinação, enfim. Mas são coisas da nossa infância, né? E que hoje tem outros meios, enfim, né? Olha só, bem interessante essa pergunta, foi da Kelly, né, uma agente comunitária de saúde. Ela trouxe, né, que tem muita dificuldade em dialogar com as famílias sobre a vacinação da gripe nas crianças menores de 5 anos. Só para fazer um adendo aqui, é a menor cobertura que a gente tem realmente no estado é das crianças menores de 5 anos, né? Pois sempre falam que quando fazem alguma dose, a criança passou o ano doente. Poderiam abordar um pouco mais sobre o assunto? Na verdade, a questão da gripe, ela é muito, como é que eu vou dizer, dinâmica, né? Porque a gente tem a vacina hoje para determinados vírus. Para cepa, né? E tem outras cepas que acabam acometendo os adultos, as crianças e os adolescentes, que não a da vacina. Então, acontece das vezes, né, a criança se vacinar e ela já estava contaminada com o vírus que não tem a vacina, né? E a gente também tem que entender o seguinte, às vezes essa criança nem gripada está, ela está resfriada, que é uma coisa diferente, ou num processo alérgico, né? Que gera coriza, que gera febre, que gera dor no corpo, mas que não tenha relação com o vírus da gripe. Mas as pessoas acabam relacionando. Então, isso é uma questão que a gente tem que explicar muito para eles, porque tem crianças que realmente é bem como ela falou, passa o ano inteiro ranhentinho, né? Fungando. A criança ela está num processo de construção dos seus anticorpos. Então, não é à toa que o calendário da criança tem um número de imunobiológicos muito maior, né? Que do adulto e do idoso, enfim, né? Porque ela está nesse processo de construção. E claro que nesses intermeios entre vacinas, pode acontecer dela adoecer por outros motivos, mas que as pessoas acabam relacionando, né? Exatamente. Então é isso, né? A vacina ela protege, né, contra a influenza A, influenza B. O que pode acontecer da criança ter algum outro, né, algum outro vírus, alguma outra questão de saúde, ou até mesmo um quadro mais alérgico. E aí já, né, a gente tem essa cultura de achar que tudo é gripe, né? E aí já associa então a gripe, mas pode ser que não esteja relacionado. Né, Carlos? Indicações, claro, a gente sabe, mas a gente tem que orientar. Se eu vou deixar apenas só na decisão do pai, às vezes, né? Eu não gosto de ver meu filho chorar depois da vacina. Ele não vai fazer mais vacina. Então, a gente tem que orientar. Uma boa orientação desmistifica isso. E sem contar também que a gente tem que pensar sempre que a vacina, ela sempre nos protege de um quadro grave também, né? Então, tem mais isso. Eu posso, que nem com relação à Covid, vou fazer a vacina. Pode ser que mesmo assim eu pegue, né? Só que eu vou desenvolver um quadro muito diferente, né? Provavelmente por conta da vacina. Então, isso também acontece com a influenza, né? A chance de tu complicar é muito menor. Então, é importante se vacinar e é importante que a gente tenha essas informações claras para poder passar para as famílias, né? Porque assim eles vão se sentir mais confiantes e vão aderir, né? Não sei se ficou claro, mas... A Kelly colocou uma pergunta ali também, não... Tem algum estudo que fale sobre melhorar a imunidade da criança antes de fazer essa vacina, para que contribua para melhorar esse medo dos pais? Eu não sei se eu entendi bem. Tá. Na verdade, o que acaba acontecendo, né? Existem alguns estudos de ortomoleculares, né? Ou de pediatras, né? Que orientam o reforço com alimentos, né? Potenciais, né? Então, por exemplo, o aumento de consumo de frutas, verduras, mas isso, na verdade, é uma orientação geral. Ela pode ser aplicada independente de usar ou não vacina, de estar perto ou não do momento de se vacinar. Porque tu não tem garantia de que forma o teu organismo vai reagir, né? Por exemplo, se não, todos que comessem fruta, verdura, tomassem suco, nunca ficariam doentes. E a gente sabe que não é isso, né? Na verdade, ele evita complicações, porque o teu organismo vai estar mais preparado do que aquele que não faz o uso.
E isso é muito relativo, vai depender muito do que o organismo da pessoa vai responder, né? Uma questão ali importante que a colega Eliese, né, comentou, é importante lembrar que na vacina contra a influenza não tem o vírus da influenza vivo, é um fragmento, né? Ou seja, é um pedacinho inativado e não tem, então, como causar gripe na pessoa, tá? Que recebeu o imunobiológico. Eu acho que isso talvez seja uma coisa importante de comentar um pouquinho, gurias, de como que a vacina funciona, né? Talvez isso nos ajude também. Porque eu, assim, de uma forma muito sucinta e geral que a gente possa explicar para as famílias. Eu tendo a imaginar, assim, de uma forma muito sucinta, que é isso, é um fragmento, né? É um pedacinho daquilo, do vírus, que vai entrar em contato e fazer com que as nossas defesas elas fiquem muito estimuladas. Então, elas vão ficar muito ali alertas por um período, né? Para algumas vacinas, outras vacinas isso vai ficar para o resto da vida, mas para aquilo fica por um período, elas ficam muito alertas aquela exposição que elas tiveram, né? A partir desse pedacinho que foi ingerido no nosso corpo e vai fazer com que se defendam mais rapidamente, fazendo com que a gente ou não Exatamente. pegue ou não adoeça, né? Então, não é que a gente vai ficar imune, né? E nem o nome às vezes leva a esse entendimento, mas não necessariamente. A da Covid, isso foi muito falado, né? O que mais ela Exatamente. previne é a hospitalização e a morte. Então, a gente talvez tenha que construir também uma forma lúdica de um desenhozinho, assim, talvez isso até já exista, né? A gente possa dar uma procurada para que ajude nesse diálogo quando vem essas fantasias, né, que vem ficou sempre doente e tal. E isso, Gabriela, ele está muito relacionado com o perfil também da região, né? A gente sabe que tem regiões que têm culturas muito diferentes, né? Que nem aqui na nossa região metropolitana, né? Tem municípios que têm a cultura alemã muito forte, tem outros que têm forte a cultura indígena, né? Então, depende muito das culturas locais. Então, tu tentar fazer essa orientação, né? Levando em consideração as características e a cultura local, isso é muito importante, né? Porque eu consigo me aproximar e eles também, aquilo que tu orientou fazer mais sentido, né? Mas é basicamente isso sim, né? É um fragmento que deixa as nossas defesas em alerta. A grande maioria das vacinas possui parte, né? Ou o todo de um vírus ou uma bactéria, mas de forma que não cause doença, mas que sim ative o nosso sistema de defesa. Acho que a Eliese quer comentar alguma coisa. Oi, não, só para comentar, né, sobre este assunto, porque a gente tem, sim, no calendário algumas vacinas que elas são feitas de vírus vivos atenuados, tá? Então, a gente tem algumas vacinas que são feitas de vírus vivos atenuados, mas que não é o caso da vacina da gripe. Então, quando a pessoa diz, eu fiz a vacina e eu tive gripe, entendeu? Não foi porque teve o resfriado, né? Peguei o vírus por causa da vacina. Não, porque na vacina não tem este vírus vivo atenuado, e sim esse fragmento, né? Esse pedacinho inativado. Então, às vezes é um mito, né? Que a gente precisa falar, a vacina da gripe não causa gripe, tá? Então, é importante todo mundo ter ciente isso. A vacina da gripe não causa gripe, mas não quer dizer que a pessoa não possa ter um resfriado, né? Como a Lívia falou, um processo alérgico, uma rinite, uma sinusite. Não quer dizer que ela não vai ter, mas a vacina da gripe não causa gripe, tá? Isso é importante a gente levar essa informação para as pessoas. Por que não causa? Porque ela não é feita do vírus vivo, tá? Ela é só um pedacinho mesmo de vírus, né, inativado. Então, não tem mesmo esse poder, né, de causar gripe, tá? Eu acho que é importante. E outra coisa também, que eu não sei se já foi falado, porque eu entrei um pouco depois, é que muitas vezes a família está com, né, as vacinas da criança estão em atraso.
Ah, por que tem atraso? Ah, porque ele está sempre doente, porque ele está sempre gripadinho, porque ele está sempre resfriadinho, então eu não Isso é faço. bem importante. Fico esperando melhorar. Mas, assim, o que a gente tem de contraindicação em relação às vacinas, né? Se já teve algum processo alérgico numa dose anterior, né, que foi contraindicada a vacina. Então, eu tive um processo alérgico, no caso grave, né? Por exemplo, uma reação anafilática, né, que daí foi contraindicada pelos profissionais de saúde fazer outras doses da mesma vacina, ou se a pessoa, né, a criança ou o adulto, tiver com uma atividade de alguma doença febril, né, tiver com febre. Então, não vai fazer a vacina, tá? Se não tiver com febre, né, é só um resfriadinho, né, pode fazer a vacina sim, tá? Não precisa ficar esperando melhorar, porque é que nem agora, né, como as gurias já comentaram, no inverno, fica ruim, né? Tá sempre com coriza, a gente tá sempre ruim no inverno, né? Então, isso não contraindica a vacinação, tá? Agora, se tiver com febre, sim, aí não pode fazer. É importante também a gente ter isso, né? Quando a gente for até visitar as famílias, né? Para dar essa orientação melhor. Ainda ficou com dúvida? Né? Procurar um profissional de saúde da unidade, né? Um técnico de enfermagem, né? Alguém que trabalha na sala de vacina, ou um enfermeiro, um médico, né? Ou outros profissionais também podem ajudar nessa orientação, né? Para não ficar com dúvida e, de repente, atrasar muito tempo as vacinas sem necessidade, tá? Só isso que eu queria ressaltar. Não, acho que foi ótimo, Eli. Foi ótimo, porque daí entra também no que a gente tinha comentado da perda da oportunidade, né? Então, assim, tá resfriadinho, né? Não vou fazer. Não, tu já perdeu, então, uma oportunidade de vacinar aquela criança, né? Então, acho que é bem importante isso, assim, que tu trouxe. De tomar esse cuidado, né? Que não existe essa contraindicação, a menos que a criança esteja, então, né, com febre, né? E aí, então... Mas foi ótimo. Isso tudo o profissional de saúde ele vai avaliar também no momento de receber a vacina, né? Então, tem um profissional ali que vai avaliar também, vai conversar com a família, né? Vai indagar o que a criança teve, o que não teve. É que nem quando questiono, tô tomando antibiótico, posso fazer? Sim, o profissional ele tem que indagar os motivos. Por que tu tá tomando antibiótico? Né? Mas também não é contraindicação estar tomando antibiótico. E a Kelly ali, que é agente comunitária, ela já comentou, muito obrigada, né? Eu estava orientando a aguardar passar o resfriado. Então, é isso, né? Foi muito importante, assim, essa informação. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguém que queira fazer algum comentário? Eu vou pedir só, então, que todo mundo preencha a lista de presença, né, que está aqui no chat. Eu coloquei aqui também, que rapidinho eu dei uma pesquisada e achei um material que é do Butantan e fala assim, conheça 5 dicas para diminuir o medo das crianças de tomar vacina. E daí fala sobre também não usar a vacina como ameaça, né, que eu achei bem importante, assim. Exatamente. Eles adoram culpar as enfermeiras com vacina, né? Vou levar para te tomar uma vacina, então, se tu não parar, né, de incomodar. Exato. Então, acho que a gente manda por e-mail também, né? Junto, eu vou mandar esse link depois por e-mail. E acho que é isso, então, de novo agradecer muito a oportunidade da gente ter tido essa formação aqui para as equipes do PIN, foi bem importante, assim, eu falo por mim e acho que representa os sentimentos do pessoal, assim, convidar também a deixar um recadinho do que achou aqui no chat, mas desde já agradecer muito a disponibilidade de vocês e espero que a gente se torne multiplicadoras e multiplicadores, né, dessa temática, que a gente saia incomodadas e se sentindo responsável por lidar com esse grande desafio que é a hesitação vacinal e também com mais recurso, mais repertório para
falar sobre isso com as famílias. Eu tenho a sensação de que esse era o objetivo da formação e que ele foi super alcançado, assim, as dúvidas vão surgindo, né, e daí a gente tem esses canais de comunicação também, para poder ir tirando essas dúvidas mais específicas e lembrando de dialogar sempre com a unidade de saúde, com a equipe da unidade de saúde, né, também sobre essas dúvidas que podem surgir das famílias e que às vezes a gente não sabe mesmo a resposta. Tá bem, gurias? Vocês querem fazer uma palavrinha final também? Então, a gente queria agradecer, pessoal, né, a presença de todos e ficamos à disposição, qualquer coisa, né, podem nos comunicar que a gente tenta ajudá-los no que for preciso, tá? E assim que a gente passar o material daí para a Gabriela, ela repassa, então, para vocês. Isso, a gente pode compartilhar também algumas outras coisas, como o boletim também, né? Que a gente tem informando, alguns materiais do Ministério da Saúde também que falam, né? Isso, lembrando que esses materiais também a equipe das imunizações sempre coloca no grupo das regionais, né? E as regionais também replicam para os municípios, então tem uma constante troca, né, de informações, enfim. Tá? Um beijo, gente. Até a próxima, então. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Foi ótimo. A Odete colocou